E aí, pessoal, já aproveitaram aí toda a aula de cronograma, criou o seu cronograma, está utilizando a planilha? Conta pra gente aí como que está sendo essa experiência. Se você está começando do zero a sua planilha de cronograma, use essas bases das aulas anteriores que a gente passou, que ela é muito importante. Você respeitar, os princípios básicos para você ter sucesso. Lembrando que sempre você pode melhorar a sua planilha, a ideia é isso, até você ter o seu sistema ERP, o sistema dedicado, você vai melhorando a planilha até chegar a um ponto que você tem um espelho ali quase que perfeito, vamos dizer assim, né? Do Excel para ele virar um programa. Então, trabalhe bastante nisso. Mas nem só de planilha a gente vive, né? A gente precisa acompanhar o nosso dia a dia da obra, né? Até mesmo se a gente não fizer isso, não faz sentido a gente montar um cronograma, tá? O cronograma sozinho ele não resolve nada. Vou compartilhar a tela aqui, a gente vai falar hoje sobre acompanhamento de atividades, né, dentro do canteiro de obra. É uma etapa fundamental, né, é necessária, a gente precisa fazer isso daí. Sem um acompanhamento adequado, é fácil a gente perder o controle, né? E vai acontecer de atrasar a sua obra, estourar os seus custos. Então, é necessário, tá? Esse acompanhamento você, como gestor, engenheiro responsável, você precisa fazer ele. Você pode delegar algumas funções, mas você tem que acompanhar, tá? Não transmita essa responsabilidade para terceiro. Você, como gestor, responsável pela obra, é sua obrigação entender o que está acontecendo. E aí, o que que a gente tem aqui como importância do acompanhamento? Aquilo que a gente já vem falando em todas as aulas, controlar o prazo. Se a gente faz todo um planejamento, faz toda uma programação, cria um cronograma bacana, que atende às necessidades do cliente e da obra, mas se a gente não controlar, a gente vai se perder. O seu cronograma, ele já é uma ferramenta de gestão. Então, você, através dele, você já planejou, agora é a hora de verificar se todas as atividades estão sendo executadas dentro daquilo que foi estabelecido, certo? Um outro ponto. Em cima ainda desse cronograma, você vai verificar a sua gestão de recurso. Aquilo que eu programei está acontecendo, tanto em questão de material quanto recurso humano. Às vezes a gente a gente majora a questão de tempo, ou até mesmo a gente imagina que dá para fazer com menos, né? Utiliza uma mão de obra menor daquela que precisa, e aí no meio do processo a gente descobre que não. Existe muitas dificuldades. Uma coisa que eu sempre falo, tá? Falo para os nossos alunos aqui nas obras, não é porque você fez um muro, e vou dar sempre dou o exemplo de muro de contenção, porque isso aconteceu, não é porque você fez um muro de contenção em uma obra com 10 pessoas, teve um volume consideravelmente rápido, né? Que isso vai acontecer numa outra obra. Por que que eu falo isso? Esse é um exemplo clássico que a gente tem aqui, tá? É, uma vez a gente orçou uma obra, o terreno era lindo, plano, o muro de contenção, ele basicamente estava ali a 70, 80 centímetros para baixo da terra, depois só subia, né? Ele receberia um muro de plaquinha. Na verdade, era um muro e ia receber plaquinhas em cima, não era de contenção. E aí a gente teve um outro cenário que era o mesmo muro, só que num terreno que exigia que nós fizéssemos o mesmo muro e colocasse as plaquinhas. Só que a plaquinha nesse terreno, ela já estava a 3 metros de altura e não mais no nível do solo. E outro problema, para poder chegar com essa plaquinha até o outro lado da obra, a gente ia percorrer um caminho muito longo. Não passava máquina, era manual. Então foi uma falha que se teve de achar que uma obra era igual à outra. E isso a gente tem muita gente com experiência que trabalha, com a gente. Mas foi um descuido, foi uma decisão rápida, né? A pessoa ofereceu o serviço dentro do canteiro, um dos nossos engenheiros falou: não, a gente faz isso daí sem problema. E uma vez que ele falou que faz, a gente tem que assumir, né? Ele é o representante da empresa lá. Mas serviu de aprendizado. Hoje, todo o serviço que vem para nós
Primeiro passa para o departamento de orçamento, é feito todo o orçamento, aí sim depois a gente dá um retorno para o cliente, tá? Então, gestão de recursos é isso, a gente entender, eu tenho um volume, tenho pessoas para atender isso, talvez preciso de mais, de menos, é, a gente precisa monitorar isso daí. Os custos também, né? É evidente que se você aumenta a sua mão de obra ou recurso, você vai gastar mais. A ideia na obra é sempre você reduzir. Só que essa redução, ela não pode ser a todo custo. Não é que você tem que reduzir que você vai deixar de colocar um material na obra, né? A gente já ouviu casos da pessoa diminuir a quantidade de ferragem. Não faça isso nunca. Isso não é redução de custo. Você pode ter um problema muito sério lá na frente. Redução de custo é muitas vezes você comprar a ferragem, ela já vem dobrada, né? Aí você fala, pô, mas é mais caro. Talvez seja mais caro no primeiro momento, mas quanto de velocidade você vai ter? Quantas pessoas você vai precisar para fazer se ela chegar a barra reta? Quantas pessoas eu preciso para movimentar, para cortar, para dobrar, para montar? Então, dependendo do que for, a economia está nisso, está em tempo. Aí eu não ganho nessa atividade, mas eu ganho em outra, né? Eu consigo liberar mais frentes. Então, monitorar os custos também está ali, em você tentar reduzir. A qualidade, garantir a qualidade dentro da sua obra é fundamental. Nada adianta também a gente fazer um bom planejamento, controlar os custos, mas na hora de executar, não executar com zelo, não respeitar as normas, aquilo que foi estabelecido. Você vai ter patologia, lá na frente você vai ter problema. E aí, certamente, você tem que retornar com uma equipe para fazer uma manutenção. Isso quando já se pega rápido, né? Mas pode ser uma coisa pior, dar uma fissura maior, você ter que voltar e fazer um reparo estrutural, além do prejuízo financeiro, a credibilidade, o nome da sua empresa também está colocado em xeque. Então, muito cuidado com isso, tá? Prevenção de risco, a gente já conversou já, a gente vai ter uma aula mais para frente falando um pouco mais direcionada à parte de engenharia de segurança de trabalho. Todo engenheiro, ele precisa ter uma noção, o básico que seja, tá? De qual é a responsabilidade do engenheiro de segurança do trabalho? Porque muitas vezes o engenheiro nos cobra isso e nós, como engenheiro, principalmente civil, passa despercebido muita coisa. A gente sabe que é perigoso, tem que usar EPI, tem que andar num caminho seguro, mas tem detalhes que se a gente soubesse, entendesse melhor a importância, ficaria mais fácil. Então, tome cuidado, nunca coloque a vida do seu colaborador e a sua em risco para poder ganhar uma hora de eficiência, diminuir uma hora, de trabalho para atender um pedido doido que precisa terminar hoje de qualquer jeito, não faça isso, gente, não vale a pena, tá? Todo trabalho tem risco, todo trabalho tem risco. Às vezes você está abrindo uma vala de 30 centímetros, um talude pequenininho, um talude de 1,5 m, você pode falar, não, não vai acontecer nada. Pode acontecer uma movimentação de terra, essa terra descer e ela prender as pernas do seu colaborador. Se ele estiver agachado, pode a terra bater na altura do peito dele, e ele ficar embaixo da terra. Por que que eu estou falando isso? Porque acontece, a gente já viu isso dentro de canteiro. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Nunca deixe um colaborador trabalhando sozinho em vala. Isso em hipótese nenhuma. Ah, eu vou ali buscar um material. Cara, sozinho você não vai ficar aí dentro. Sabe? Tome muito cuidado. São detalhes que você precisa ter esses cuidados para você fazer uma boa gestão. E como que a gente faz isso? Fazendo um acompanhamento das atividades, entendendo o que está acontecendo. Monitore constantemente a sua obra, tá? Para a gente entender o que está acontecendo, a gente vai trabalhar com algumas ferramentas, né? Como eu disse, o seu cronograma, ele já é uma ferramenta de monitoramento. Você pegar ele, todo dia olhar ele, olhar o que está acontecendo no canteiro de obra, você já tem um mapa, um panorama do que está acontecendo. Mas o que que é importante? Você fazer sempre registro diários, de preferência diários, pode ser semanais também, mas de preferência diário das atividades, seja ela em andamento ou concluído, tá? Eu gosto sempre de abrir uma aba no Excel mesmo, ou você pode fazer seu relatório ali no Word para facilitar, ou no seu caderno, fala como que foi o progresso ao longo do dia. Ah, eu tenho muita obra, eu tenho muita atividade. Ok, faça ela por semana, mas você precisa ter esse panorama, tá? De preferência, chega numa quinta-feira, faz a reunião.
Vamos entender o que está acontecendo. Na sexta-feira, termina de alinhar, segunda-feira, você já tem todo o histórico do que aconteceu na obra. Não deixa para fazer esse fechamento na sexta-feira. Sexta-feira é um dia corrido, é um dia que o pessoal sai mais cedo, tá? Dificilmente vão passar informação com qualidade. Passa na quinta, na sexta valida e na segunda-feira você tem uma informação correta de tudo o que aconteceu. Mas, de novo, preferência que ela seja diária, tá? Existe um programa, um aplicativo que chama Diário de Obra. Ele não é caro, tá? É um aplicativo bem bacana, vale muito a pena você conhecer, nos ajuda bastante. Tem a questão de ser pago? Tem. Então, se você não quiser pagar agora, você pode pegar e fazer o seu próprio diário de obra. Diário de obra nada mais do que é você pegar um caderno e escrever tudo o que está acontecendo. Eu tenho uma ficha de que você pode jogar para o Excel e você utilizar, eu vou deixar disponível para vocês, e aí vocês vão adaptando ela também, né, assim como as nossas planilhas, para facilitar a sua vida. Importante você incluir sempre fotos, tá? Para quem gosta de criar grupos, façam vídeos, coloca os vídeos lá no grupo lá, porque o vídeo é a melhor maneira. A gente já aconteceu, uma vez um colaborador mandou uma foto para nós, a gente não estava conseguindo ir na obra, estava bem corrido, pedi para ele uma foto, ele mandou a foto de um serviço que foi feito. No dia seguinte, ele mandou uma outra foto. No terceiro dia, ele vacilou e mandou a mesma foto. A mesma foto. Aí eu falei para ele, ô, você realmente fez, cara? Tira uma outra foto para mim. Ele foi e tirou de uma outra posição. Entendeu? E aí ali a gente entendeu que, ó, faz um vídeo, faz um vídeo. E a partir desse dia a gente começou a pedir fotos e vídeos, porque a gente conseguia fazer um vídeo, né, um 360 do que está acontecendo na obra, a gente tem uma visão melhor, caso a gente não consiga ir no local. Então inclua sempre, tá? Ah, aconteceu alguma anomalia. Hoje teve uma parada, uma reunião, visita de sindicato, registre também. Porque lá na frente, quando alguém perguntar para você, pô, tal dia você não foi tão eficiente, não produziu, por quê? Você tem uma justificativa para aquela situação, tá? Checklist de verificação, a gente já falou em outras aulas sobre a nossa ficha, né, de verificação, que você pode estar utilizando aqui também. Então, ela permite conferir se cada atividade foi executada corretamente antes de avançar para a próxima. Então, você tem ali seu cronograma, você tem sua instrução de trabalho ou a sua ficha de verificação, vai verificar lá, cara, sabe? Eu sempre penso assim, eu confio na informação que me manda, mas eu vou checar por segurança. Então, por mais que alguém mandou para você que foi feito, vai verificar, tá? Talvez tenha alguma etapa que ficou para trás, depois você tem que voltar. Olha que besteira, uma vez a gente precisava passar uma tubulação, passava a tubulação de esgoto, depois de água fria, e em seguida a gente passava os corrugados para a parte elétrica. Num descuido, em um trecho não se passou os tubos para água fria, né? Para água fria não, perdão, a água fria também iria passar, mas não passou para pluvial. Quando fechou a vala, a gente notou que estava sobrando tubo. Os tubos tinham sido separados por aquele trecho. E aí bate cabeça para um lado, bate cabeça para o outro. Vamos olhar as caixas. Quando olhou a caixa, cadê a saída? Né? Não tinha. A caixa foi alocada, mas não tinha um tubo. Então, tem que checar, tá? Acontece por N fatores. Era um trecho pequeno, a gente abriu novamente a vala e consertou. Mas já pensou? Se você está fazendo uma linha grande, 20, 30 metros, aí você vai ter problema, né? E ó, pior, descobre isso depois que já finalizou todas as instalações, já colocou grama. Indicadores de desempenhos, tá? A gente pode sempre trabalhar com monitorando a atividade, né, a porcentagem das atividades concluída. Então, a gente pode, dentro do nosso cronograma, a gente vai fazer isso. Demora 5 dias para você finalizar a sua atividade. A gente vai dividir os 5 dias, né, imaginando que será feito 20% daquela atividade por dia. Então, você mapeou, vai definir o seu trecho lá, a quantidade proporcional, e ao término do dia você vai verificar. Realmente fez os 20%? Não, não fez, fez 15. Tá 15 aqui, eu já sei que eu estou em atraso com 5, eu tenho que fazer isso durante a semana, dentro do próximo dia. Então é uma maneira de você medir a eficiência e eficácia da sua obra também, tá?
Pode ser por produtividade da equipe, então você pode avaliar o desempenho da mão de obra, é um serviço específico, bloqueiro, principalmente, ele acaba a gente trabalhando um pouco diferente na questão de desempenho deles. Então você pode fazer esse monitoramento por produtividade da equipe e também um outro indicador que é fundamental para você ter na obra, que você precisa ter, é o custo real com o orçado, tá? Por isso que a gente sempre fala, anota tudo. Pô, estou comprando, você é o responsável por fazer compra. Tudo que chegar na obra, anota. Ah, eu não sou responsável por fazer compra, mas você recebe uma cópia do departamento de compra, chega no seu e-mail, né, o orçamento, a nota fiscal. Comece a lançar. Até mesmo e aí vem uma dica legal. Se você realmente conseguir, porque normalmente quem faz as negociações de preço, quando é concreto, é, uma mão de obra específico, uma mão de obra adicional dentro da obra, é a gente que está no chão, tá? O coordenador, o engenheiro. Então, imagina que você conseguiu reduzir, fez uma negociação lá e conseguiu reduzir esse custo. Quando chega no final da sua obra, você consegue mostrar que você teve uma redução de 5, 10%. Pô, é mais vamos dizer assim, mais um item ao seu favor para você ter uma promoção, para você conseguir um aumento. Então você precisa encarar isso também como uma oportunidade. É trabalhoso? Claro que é trabalhoso, mas ela é necessária, tá? Reunião, né? Reunião periódica não pode faltar, tá? Uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem é justamente você fazer essa reunião frequente com seus colaboradores. Elas podem ser diárias, semanais, quinzenais, mas elas precisam acontecer. É nelas que a gente vai estar alinhando sempre o nosso cronograma. O que a gente faz aqui? Toda segunda-feira, a gente faz uma reunião logo cedo, uma reunião muito simples, só para poder esclarecer os objetivos da semana. Na quinta-feira, a gente está fazendo esse apanhado de tudo que aconteceu. Mesmo que a gente tenha as reuniões diárias, na quinta-feira a gente faz um compilado de tudo. Na sexta-feira, a gente faz uma reunião rápida para falar, ó, a gente conseguiu atingir esses objetivos, né? Vai ficar tal coisa para a próxima semana, ou conseguimos antecipar, para que quando chega na segunda-feira, a gente só fale do final de semana, se caso trabalhou. Senão, a gente só atualiza para não perder tempo e já falar do que vai, como vai ser aí a nossa semana. Ah, Robert, eu não posso fazer uma reunião semanal ou mensal e passar tudo que vai acontecer nas próximas 4 semanas? Você até poderia, mas algumas prioridades mudam dentro do nosso cronograma. Então a gente tem que estar atento a isso. Pode ocorrer um atraso de material, uma falta de profissional e você tem que mudar o seu cronograma, tá? Métodos de acompanhamento para o gestor, para o engenheiro, para o analista, seja qual o cargo que você está exercendo dentro da sua empresa, você é o responsável, você é o gestor da obra. A gente sempre tem duas maneiras de acompanhar: o físico, né, sujando a bota lá no canteiro de obra, ou através do telefone, por reuniões. O físico é você estar lá, visitar regularmente o canteiro de obra, entender o que está acontecendo, tá? Isso permite com que você visualize a sua obra. E aqui tem uma coisa muito importante. Você que gosta de visitar a obra, você gestor que vai lá falando que vai verificar, se atente se as visitas que você está tendo na obra, elas realmente estão sendo efetivas. Você precisa ir lá e monitorar o avanço da obra. Só que se você chegar lá, apenas vir olhar a obra num todo e não se atentar aos detalhes, semana que vem você volta olhando a obra de novo e vai continuar passando alguma coisa aos seus olhos. Por que que eu falo isso? Cria-se o hábito de ter um checklist. Hoje eu vou visitar a obra A. O que eu vou visualizar? Eu quero olhar tudo o que está acontecendo. Ótimo. Você tem tempo para isso? Talvez a obra é grande, não é o suficiente, né? Não tem. Então vamos olhar o que o cronograma está falando para nós. O cronograma está falando que essa semana vai acontecer tal coisa. Se é segunda-feira, é início de semana, mas se é quarta-feira, opa, vamos lá. Ô, fulano, vem aqui. Cara, segunda e terça estava programado para ter feito tal coisa. E aí, como que foi, cara? Como que tá? Opa, vamos lá ver. Aí hoje está sendo feito tal coisa. E a programação para os próximos dias, ó, é ali, já tem material, já está tudo no esquema. Ô, bacana, legal. Na próxima visita, você vai fazer o monitoramento, vai visualizar se o que foi feito quarta-feira
foi finalizado e o de quinta e sexta também, certo? Então você já tem um histórico para você ver. Eu não preciso mais olhar o que aconteceu na segunda e na terça-feira passada. Eu já tinha visto isso. Assim você consegue evoluir e mapear melhor a sua obra, entender melhor. Vai com checklist, vai com a missão. O que eu vou verificar hoje? Se você for para poder enxergar tudo, você não vai ver nada, tá? E isso é comum acontecer com a gente, tá? Chega um determinado momento que você está indo na obra e você volta e fala, pô, meu, eu não vi tal coisa. O acompanhamento por reuniões, tá? Talvez você tenha mais de uma obra, não está conseguindo ir na obra, em vez de ser uma vez na semana, está sendo a cada 15 dias, 30 dias. Eu tive um momento na minha vida que eu estava com 14 obras acontecendo ao mesmo tempo, em regiões totalmente diferentes, e tinha obra que eu não conseguia passar na semana, né? Era impossível. Tinha obras que eu passava, conseguia visitar duas obras no mesmo dia, e já era uma loucura. Então, 6 horas da manhã estava em uma, saía para almoçar, corria para outra e saía de lá no final do dia. Se eu não tivesse com os checklists na mão, eu não conseguiria verificar os itens críticos, tá? Mas um todo da obra, andar na obra com tranquilidade, eu não conseguia. Então tinha muitas reuniões por status, né? Reuniões ali através do WhatsApp, do Teams, do Zoom. É, e nisso também a gente precisa ter o checklist na mão. Porque se eu e ligar para o encarregado e falar, cara, como que tá aí? Ele vai falar, tá tudo bem. Ele vai ficar tudo bem, mas e aí? E o cronograma? Não, tá ótimo, estamos seguindo o cronograma. Aí quando chega na sexta-feira, ele te fala: não, cara, atrasou, vamos ter que trabalhar no sábado e no domingo. Opa, se você não faz essa reunião ao longo da semana, você vai ter uma surpresa. Agora, quando você faz, você já sabe que algo errado tem, então você já começa a se programar. E eu te falo que tem que programar, porque quando você chega sexta-feira, depois do almoço, para você informar o RH que você precisa trabalhar em regime de hora extra, que precisa mandar alimentação, muitas transporte, rapaz, você arruma dor de cabeça para sua cabeça. Não precisa disso. Então, faça reuniões regulares, né? Não consigo fazer com todo mundo. Ok, eu estou conseguindo visitar duas obras, outras duas eu não consigo. Bacana. Vou priorizar minhas reuniões online com esses caras que eu não estou indo, né? Vou gastar mais energia com eles. Esses dois físicos aqui, essa semana eu vou ter que confiar nos caras bem. A reunião com eles online vai ser de 5 minutos, coisa rápida. Agora, esses caras que eu não estou visitando, cara, é 10, 15 minutos, manda vídeo antes da reunião, vamos conversar um pouco mais a fundo. O ideal, sempre visitar a obra. Não consigo ir, pede para alguém fazer isso para você, seu assistente, seu analista, mas pede para alguém checar isso para você, certo? E como que a gente implementa um acompanhamento eficiente? Definindo a responsável, né, de cada equipe tem que ter um líder para você poder entregar essas tarefas e também obter as respostas. Não adianta você soltar lá, minha equipe é boa, cara, eu só falo com eles e tá tudo certo. Tá, quem é o líder? Você precisa determinar quem vai ser o responsável pelaquela equipe que está lá em campo. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ter que pagar mais pro cara? Vai. Ué, você não quer um serviço de qualidade? Tem que pagar pro cara? Você não quer receber mais? Você não tem mais atribuições? Isso acontece no chão da obra também, tá? Atualize o cronograma regularmente. Recebeu a informação, já atualiza seu cronograma. A sua função, gestor, é essa, é cuidar do seu cronograma. Não fique esperando sexta-feira para atualizar, não. Vai ter dor de cabeça. Você deixa para sexta-feira, chega na quarta-feira, quinta-feira, seu chefe te pergunta uma informação. Ah, você vai ligar para alguém para saber o que está acontecendo? Não, você tem que ter, ó, na ponta da língua. A obra é sua, tá? Mantenha a comunicação clara. Registre tudo e compartilhe as informações importantes com as partes envolvidas. Recebeu uma informação sobre aquela obra, é importante, chama o seu engenheiro, chama o seu encarregado e fale com ele. Ó, não dá para abrir para todo mundo essa informação, mas converse com ele, para ele não ser surpreendido. Às vezes chega a informação no ouvido dele antes que você fale. Então, melhora essa comunicação. E, ao contrário, a mesma coisa. Bateu informação lá, ele já vai te passar, mandando uma mensagem, te mandando um áudio, te ligando. Precisa ser feito isso. Use a tecnologia a seu favor. Nós temos aplicativos hoje que permitem a gente fazer o acompanhamento da obra, seja por câmeras, a gente pode instalar uma câmera no local lá 360 e conseguir enxergar o que está acontecendo, por videochamada, WhatsApp, drone, a gente pode subir com drone, não consigo entrar na obra, não consigo ficar lá, tá bom. Pede para o seu assistente, para alguém lá, sobe o drone, começa a filmar para você. Tem várias ferramentas que vão te auxiliar, tá? Realize
Auditorias e inspeções frequentes. Mas, Robert, eu já estou indo na obra. Isso já não é uma auditoria? Isso não é uma inspeção? Não, não é, tá? Vai pegar um dia, vai pegar um checklist seu, vai pegar a instrução de trabalho, você vai até a sua obra, vai pegar o encarregado e olha para ele e fala, cara, vamos ver o serviço. Então você vai chegar lá e vai falar para o pedreiro, ô pedreiro, qual que é o traço que está sendo utilizado na massa aí? Aí o pedreiro provavelmente vai falar, ó, quem está fazendo é o ajudante. Beleza, ajudante, vem cá, qual que é o traço? Qual é a areia? Qual é o cimento? Ah, beleza. Bateu? Bateu. Não bateu? Opa, observação. Pode estar gastando mais material, pode não estar usando o material adequado. Então ali você já consegue pegar informação. Pedreiro, assentamento de bloco, como que tá aí? Tá usando nível? Tá usando plumo? Colocou linha? Como é que você está fazendo? E estou olhando a minha instrução de trabalho, né? Imagino que você já orientou ele. Se você não tem instrução de trabalho, você está confiando nele. Isso é um risco. Você precisa ter sua instrução de trabalho. Então, essa auditoria e essa inspeção visual é justamente entender isso. Se o cara sabe o que ele está fazendo, e como inspeção, vou lá ver. O cara montou toda a armação, toda a ferragem está pronta de um radier. Deixa eu dar uma olhada. Será que o cara colocou todas as ferragens corretas? Será que ele se atentou à parte de USP, fugiu agora a palavra? O choque, né, para recebimento de carga? Será que ele colocou? Ele passou certinho ali, o cabo tá bem passado, tá feito o aterramento, caso venha uma descarga ali, não seja distribuído nos cômodos, vai direto para a terra, a gente tem que verificar se tudo isso foi feito, tá? Então, faça inspeções com frequência, realize auditorias, não só na obra, mas dentro do almoxarifado também, dentro do escritório, é importante, certo? Bom, para finalizar, um bom acompanhamento de atividade de um projeto de construção garante que os recursos sejam bem utilizados, os prazos sejam cumpridos e a qualidade seja assegurada. Cada um que faz um monitoramento do seu espaço, do seu local, ele garante mais segurança para um todo. Pegue o seu encarregado, o seu assistente, treine ele. Chama ele para o seu lado e fala, cara, inspeção é feito assim, controle é feito assim. Se tiver algo errado, você precisa me orientar, me falar. E se eu notar alguma coisa, eu vou te passar. Quando você tem alguém que faz um monitoramento lá na ponta, você garante mais ainda que esse seu controle, a sua gestão, esse acompanhamento seja eficiente. Então, com o monitoramento contínuo e as ferramentas adequadas, é possível antecipar o problema. Uma vez que você sabe o que está acontecendo na obra, você vai tomar uma decisão muito mais rápido, tá? Então, fique em cima, multiplique, tá? A gente precisa de colaboradores que exerçam a função de multiplicadores, que eles estejam ali para passar adiante essas informações. Informação com qualidade que vai, ela retorna com qualidade, sem ruídos, e a gente precisa disso. Bom, por hoje é isso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre identificação de desvios e correção. É, é uma aula importante para você, gestor, porque você precisa tomar ações aí muito rápidas na sua obra. Então, eu te encontro aqui na próxima aula para a gente falar um pouquinho mais sobre desvios e correção.